Bom, pessoal, é isso aí, o quadro de Olho na Educação. E olha só, mais um assunto super importante, porque nós vamos falar sobre, não é, como a leitura é fundamental nessa era de mundo digital. Por isso estou aqui com a Ana Júlia Valés, que é professora de literatura, vai bater um papo conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Tudo bem? Tudo bem, André? Obrigada pelo convite. Fico muito contente de falar desse tema que é minha ferramenta de trabalho, mas também tenho grande paixão por discutir. Bom, vamos lá, Ana Júlia. Evidentemente que a gente está numa era digital e às vezes as pessoas esquecem um pouquinho dos livros, né? Eu sou suspeito para falar porque eu particularmente amo ler, né? Fiz jornalismo e tudo mais, adoro ler, todo dia eu leio um pouquinho, mas não é isso que a gente tem visto ultimamente, né? Por quê? Acho que grande parte é o nosso tempo bastante corrido, né? Então, se a gente pensar na vida adulta, nossa vida se restringe muitas vezes a trabalhar, cuidar de casa, fazer esses afazeres da obrigatoriedade, né? Mas a juventude tem alguns outros estímulos que, na visão deles, é mais atrativo, né? E é feito para ser mais atrativo, como são as redes sociais. Então, muito do tempo, do interesse deles é moldado por essa nova ferramenta digital, né, as redes sociais, os jogos online, né, essas outras formas de divertimento. E a leitura acaba sendo restrita ao contexto da escola, muitas vezes, e aí vem esse peso da obrigação, né? Tenho que ler para a escola. Então, a fruição, o gosto pela leitura acaba sendo retardado, né, ou às vezes pouco desenvolvido nesses jovens. Bom, e como trabalhar isso até para tentar, claro que não é uma tarefa fácil, né, Ana Júlia, mas como trabalhar isso até para tentar mudar um pouquinho essa realidade? O trabalho com a leitura ele é feito desde a educação infantil, né? Até porque a leitura é parte essencial do nosso processo de alfabetização e de aprendizagem de todas as disciplinas. Então, isso vai sendo trabalhado aos poucos, desde a educação infantil. Na educação fundamental também há um trabalho com leitura, né? A vinda na biblioteca também é uma experiência bastante frequente nessa faixa etária. E no ensino médio, aqui na escola, a gente volta mais a literatura para o trabalho com as escolas literárias e com os livros de vestibular. Então, a leitura acaba ficando um pouco para os alunos nesse contexto, né, aparentemente, da obrigatoriedade, né, de ter que ler para fazer uma prova, para passar no vestibular. Mas, dentre, né, esse currículo que a gente precisa seguir, nós buscamos fazer atividades extras, atividades que conectam o jovem com essa leitura que pode ser distante da realidade dele, ou para a qual ele tem um bloqueio inicial, uma história que aparentemente não tem nada a ver com ele, para tentar de alguma forma cativá-lo, entender a importância desse instrumento, né, de leitura, dessa forma de entender a realidade como essencial também para a cidadania, né, para a formação de um jovem depois do período escolar. Você, como professora de literatura, qual a dica que você dá, Ana Júlia, para o pessoal que está em casa acompanhando a gente? Porque tem muitos pais que assistem ao quadro de Olho na Educação e tudo mais, para incentivar as crianças. Eu tenho um filho de 4 anos e eu procuro, pelo menos, fazer minha parte, né? Estou sempre lendo um livrinho para ele e tudo mais. Qual dica que você dá para o pessoal se interessar hoje em dia um pouco mais por leitura desde a infância? Eu acho que o que você falou é essencial. Tornar a leitura uma atividade coletiva. Então, compartilhar livros em comum, entender o que o seu filho, né, a criança da qual você é responsável, se interessa, buscar livros que abordam isso, ou às vezes buscar uma série, um filme que dialoga como uma ponte para se chegar na leitura. Então, muitas vezes os jovens se interessam por um assunto, um tema que é trabalhado num jogo, num filme, numa série que eles acompanham e retornam para o livro para entender de onde essa história vem. Olha, que legal ou o desdobramento isso. disso. Então, compartilhar a leitura, né, a gente tem essa ideia de que a leitura é uma atividade coletiva, solitária, silenciosa, mas ela pode ser algo compartilhado, né? E a experiência escolar, ela é fundamental para construir isso como uma atividade coletiva. Então, se interessar, praticar isso com o seu filho, né, incentivar, estimular o contato com os livros materialmente, então visitar bibliotecas, livrarias, onde esse interesse pode ser fomentado, né, despertado nessas crianças. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o e-book. Como que é isso, né, com o crescimento digital? Explica pra gente, pra galera que está acompanhando o quadro de Olho na Educação, por favor, Ana Júlia. O e-book é uma versão digital de um livro, né? Então você pode adquiri-lo da mesma forma como você adquire um livro físico e lê-lo em algum suporte digital, ou leitores, né, como o Kindle, por exemplo, ou mesmo em tablets, computador, até mesmo celular.
Então, o e-book é uma forma de facilitar o acesso à leitura, né? Inclusive, vem crescendo, vem se popularizando bastante, porque, infelizmente, o preço do livro no Brasil é muito caro. Então, a questão financeira acaba sendo também um impeditivo para que a leitura seja uma atividade mais popularizada, né? Mais distribuída na sociedade como um todo. Então, os e-books, eles vêm como essa alternativa, até porque ele também é muito simples, né? Você carrega do seu dispositivo, então ele não ocupa um volume grande na sua casa, na sua estante e tudo mais, o que facilita também a leitura. Você pode ler de qualquer lugar, você pode enviar para um colega seu, né? Então, o compartilhamento é mais facilitado também nessa forma digital de leitura. Bom, talvez o pessoal dessa geração esteja mais acostumado com isso. Talvez facilite um pouco mais essa questão do e-books, porque, por exemplo, para mim, eu particularmente gosto mais do livro raiz, né? Mas, quando eu era criança, não existia isso. Então, quer dizer, a minha opção sempre foi o livro. Mas para essa nova geração, talvez seja mais fácil se acostumar com isso ou não? Eu acredito que em alguma medida sim, né? Porque eles estão imersos nesse mundo do celular, mas acaba sendo um concorrente um pouco infiel, né? Se a gente pensar no interesse que as redes sociais despertam. Com certeza. Então, ao mesmo tempo que ele pode ser mais facilmente acessado, ainda assim não em geral, né, de uma maneira tão ampla, a primeira opção de um jovem, né? É claro que tem aqueles que se interessam, né, vão atrás disso, buscam ler de qualquer forma. Então, a gente tem esses dois lados. Facilita, mas o gosto, né, o interesse, o compromisso com isso também é algo que depende da própria pessoa, né, da nossa forma de criação, o próprio estímulo que a gente recebe para internalizar esse hábito. Bom, Ana Júlia, eu estava conversando com você, inclusive antes do início da gravação, dando uma olhadinha aqui nos dados, porque são dados que chamam a atenção. Eu vou passar para o pessoal aqui. De acordo com o Instituto ProLivro, na pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, o brasileiro lê em média 2,6 livros por ano, sendo que esse indicador aponta que somente 0,64 são livros de literatura. O que você pode falar sobre isso? Você que é professora de literatura. É um dado um pouco lamentável, né? Se a gente pensar que a literatura ela é uma forma de conhecer o mundo, né? Da gente se informar sobre realidades e também uma forma da gente se entender. Então, saber que poucas pessoas têm acesso a isso passam por alguns pontos que a gente já conversou, né? A falta de tempo, as demandas tanto da vida adulta quanto desses jovens, né? Cada vez mais a carga horária escolar fica bastante ampla, atividades extracurriculares, a própria questão financeira, né? Então o livro continua sendo, na verdade, uma realidade. Um pouco, né? Isso, para classes sociais mais abastadas. Então a gente tem essa série de questões que passam por isso e também a própria ideia, né, equivocada de que a literatura só é adequada para uma pessoa culta, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar para desconstruir. A literatura pode servir para todo mundo, né? Com certeza. Inclusive, tem um teórico que eu gosto muito, que é o Antônio Cândido, teórico da literatura, que classifica a literatura como um direito humano. Da mesma forma que a gente tem o direito à saúde, à educação, a gente deveria ter o direito à literatura garantido. Então, passa por uma série de estímulos, né, de incentivos a leituras, não só do indivíduo, mas muitas vezes da realidade em que ele está inserido, né? Então, a escola acaba sendo uma porta de entrada fundamental para o trabalho com a literatura. Vamos lá, falar de comunidades de leitura online. Como funciona? Existem uma diversidade de grupos online, né, de jovens, de adultos, de idosos, de pessoas, por exemplo, surdas, enfim, existem uma diversidade de comunidades que trabalham o foco na leitura. Então, são grupos que muitas vezes se reúnem para discutir um livro em comum, para fazer um trabalho com um tema específico e trabalham, então, diversos livros, se encontram muitas vezes ou para ler o livro coletivamente ou para discutir impressões sobre esse livro. E é uma comunidade que tem crescido bastante, né? As ferramentas sociais também contribuem para isso, né? No YouTube, na Discord, na Twitch, são várias plataformas que são ferramentas desses encontros online, né? Que têm crescido bastante também e, a meu ver, interessado a juventude, né? Uma forma de se conectar com pessoas que compartilham um interesse em comum. Bom, vamos lá. Biblioteca em Campinas também tem, né, bibliotecas públicas que podem ser boas opções, né? Sim, inclusive a biblioteca municipal, né, mais próxima ali da prefeitura, é um acervo gigantesco à disposição de todos os residentes aqui de Campinas, né? Então,
são espaços que promovem a leitura, incentivam a leitura e têm um acervo disponível para os cidadãos. Boa! Quais as considerações finais aqui nesse mundão digital que a gente vive, para a galera começar a ler mais, cada vez mais, porque isso é fundamental aí no crescimento do ser humano, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a leitura ela não é importante para passar na escola, né? Se fosse só isso, né, seria muito pouco. A leitura ela é importante para nós enquanto cidadãos, né? Nós estamos em contato com informações, né? Nós eventualmente, né, eles exercerão uma profissão em que saber ler e compreender o que está sendo apresentado é fundamental. Então, valorizar o exercício da literatura, né, como uma forma de entender o que se passou no mundo, né? A literatura serve como uma forma de entender o que se passou, entender o mundo em que estamos e também entender a nós mesmos. Então, a literatura ela é uma chave de humanização, de compreensão de si e do mundo essencial, e o papel da escola também é essencial para esse trabalho de construção de cidadania. É isso aí. Muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigada, André. Valeu, pessoal. Bom, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre, ó, de olho na educação. Tchau!